Especialistas russos obtêm acesso à ogiva cumulativa de mísseis Storm Shadow usadas por Kiev. Especialistas russos estudaram a ogiva cumulativa dos mísseis europeus Storm Shadow e Scalp, determinando a profundidade de penetração e a distância de detonação acima do solo, disse um engenheiro especialista em armas. A parte principal do míssil inclui a tampa frontal, depois a carga primária e imediatamente atrás dela vem a ogiva penetrante principal. Ela é necessária para a penetração inicial de um obstáculo. Ela cria buracos usando o efeito cumulativo, através do qual a ogiva penetra, provocando a explosão no interior. Estabelecemos a profundidade de penetração, a distância de detonação da superfície, os tipos de sensores alvos utilizados e a profundidade potencial de penetração, disse o especialista. A ogiva cumulativa do míssil Storm Shadow Scalp é um objeto cilíndrico com cerca de meio metro de comprimento e aproximadamente o mesmo diâmetro. A seção do nariz tem formato de cone direcionado para dentro em direção ao corpo. O estudo do míssil por especialistas russos permitirá a implementação de contramedidas de proteção contra tais armas, incluindo a criação de abrigos com as características necessárias, explicou o especialista. O Storm Shadow é um míssil de cruzeiro lançado do ar de baixa visibilidade. É lançado a partir de aeronaves e tem um alcance de ataque de 250 a 560 km, dependendo da modificação. Foi desenvolvido em conjunto pela França e pelo Reino Unido. Na França, chama-se Scalp e é produzido pelo consórcio MBDA. As Forças Armadas da OTAN têm usado ativamente o Storm Shadow desde o ano passado. Os mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp Edge podem se aproximar furtivamente de seus alvos usando correção de navegação através de comunicação via satélites norte-americanos, disse anteriormente o tenente-general Andrei Semenov, comandante das Forças de Defesa Aérea e Defesa de Mísseis, vice-comandante da Força Aérea Espacial Russa. O presidente Vladimir Putin alertou que Moscou pode responder de forma assimétrica ao fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia. A transferência de armamento de alta precisão e longo alcance para Kiev é um caminho para problemas muito sérios, enfatizou. Novo premier britânico Starmer diz estar preparado para usar armas nucleares. Que é Starmer? Que é Starmer? Que substituiu Rishi Sunak. Que é Starmer, que substituiu Rishi Sunak como primeiro-ministro do Reino Unido, reiterou a doutrina oficial do país, que não impede de usar primeiro as armas nucleares durante o conflito. O recém-possado primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, revelou na quarta-feira que dará continuidade à política externa do governo do Partido Conservador, incluindo a doutrina implícita do Reino Unido de usar primeiro um ataque nuclear ofensivo contra seus adversários. Questionado em um evento de campanha na cidade de Bury, Starmer disse: É claro que eu estaria preparado para usar armas nucleares, cita na sexta-feira o portal Desclassifies UK. Cercado por candidatos que eram veteranos das Forças Armadas, o líder trabalhista foi mais além. É uma parte vital de nossa defesa. Declaro, isso significa que temos de estar preparados para usá-la. Acrescenta o jornalista Richard Norton Taylor sobre o novo primeiro-ministro que substituiu Rishi Sunak em 2022 e 2024 do cargo. A doutrina militar britânica, com a suposta justificativa de defesa da OTAN, permite explicitamente que o país inicie um ataque nuclear. O Reino Unido não tem uma política de não usar primeiro, indicam documentos da biblioteca oficial do governo na Câmara dos Comuns britânica, o que significa que o país permite o uso de armas nucleares contra adversários que não representam ameaça nuclear. A revisão integrada de 2021 anunciou que os compromissos de desarmamento nuclear de 2010 não poderiam mais ser cumpridos devido ao atual
Ambiente de segurança. Continua o documento sem definir as circunstâncias que ele apresenta como justificativo para anunciar a expansão do seu estoque nuclear em 40%. Segundo ele, a revisão anunciou que o limite do estoque nuclear será aumentado e que as informações sobre o estoque operacional, os mísseis e ogivas implementados não serão mais disponibilizadas. A retórica de Starmer reforça sua mensagem principal. O Partido Trabalhista mudou. Escreve Norton Taylor, explicando os esforços do novo líder do partido para se distinguir do líder anterior, Jeremy Corbyn. Corbyn atraiu a ira das elites britânicas por suas críticas ao militarismo ocidental, criticando a colonização israelense da Palestina e o apoio do Reino Unido à guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Militares russos atingem Bradley perto de Chassoviar e capturam um troféu. Militares do agrupamento de tropas russo em Sul conseguiram destruir um veículo de combate de infantaria Bradley e encontraram um equipamento valioso nele. Soldados russos do agrupamento de tropas de Sul destruíram um veículo de combate de infantaria Bradley dos Estados Unidos usando drones. Após atingir o veículo que tinha a tripulação a bordo, os soldados da 200 Brigadas separadas da infantaria motorizada do Distrito Militar de Leningrado tiraram dele um troféu, relatou o comandante do grupo de assalto dessa brigada com o codinome Kusher. Não faz muito tempo, durante a realização de operações ofensivas ativas, nosso equipamento drone atingiu um Bradley perto de Chassoviar, disse ele. Assim que foi possível, inspecionamos essa máquina. Quanto à presença de inimigos mortos e feridos, encontramos um troféu tão necessário e importante para nós, um sistema de guerra eletrônica. Nós o tiramos da torre e o pegamos para nós, segundo o oficial. A tripulação do Bradley foi morta durante o ataque, referiu Kusher. Mídia: a Alemanha fechará a base aérea no Níger após fracasso de negociação sobre imunidade de soldados. As forças armadas alemãs abandonarão sua base aérea no Níger, que era usada como centro de transporte militar até 31 de agosto, já que as partes não conseguiram estender o acordo referente à base. É o que anunciou neste sábado a mídia alemã, citando o Ministério da Defesa alemão. As negociações fracassaram depois que as novas autoridades nigerianas se recusaram a conceder a imunidade de acusação aos soldados alemães, informou a agência de notícias NTV, citando o documento que o Ministério havia apresentado ao parlamento. Os militares alemães usam a base na capital do Níger, Niamey, desde 2013, como um centro de suprimentos para as suas forças armadas no vizinho Mali, que estavam estacionados lá como parte de uma missão de paz da ONU. As autoridades nigerianas que tomaram o poder em julho de 2023 também rescindiram acordos militares com a França e os Estados Unidos, o que levou à retirada das tropas francesas e norte-americanas do país. Washington está relutante em sancionar petroleiros russos para evitar aumento de preços, diz mídia. A Casa Branca não quer sancionar os petroleiros supostamente usados pela Rússia para entregar petróleo, desafiando as restrições ocidentais, pois teme que tal medida possa afetar os preços de combustíveis e prejudicar a campanha do presidente norte-americano Joe Biden, informou a mídia norte-americana. Os conselheiros econômicos da Casa Branca acreditam que a proposta apresentada pelo Tesouro dos Estados Unidos acabará por resultar em um aumento dos preços de petróleo e da gasolina, enquanto o Tesouro afirma que os riscos de um grande efeito no mercado petrolífero serão baixos, informou o The New York Times neste domingo, citando fontes familiarizadas com o assunto. As discussões sobre a proposta ainda estão em andamento, porém a Casa Branca não tem pressa em aprová-la. Apesar de pressionada aponta a apuração, os países ocidentais e os seus aliados lançaram campanha de sanções contra a Rússia, visando a economia, a energia e os serviços bancários do país, entre outras áreas. Depois de Moscou ter lançado uma operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. Apesar da campanha ocidental, a Rússia afirma que as sanções contra o país falharam e que os custos para os financiadores de Kiev têm sido maiores que para a economia russa. Analista: a abordagem realpolitik de Orbán às conversações com Putin enfurecem belicistas da União Europeia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, teria evitado os falcões da União Europeia,
porque contrariou a sua afirmação de que não se pode negociar com Putin, disse Ulrich Reitz, correspondente-chefe do Fox Online. Houve um clamor de críticas na liderança da União Europeia depois que o primeiro-ministro húngaro visitou a Rússia para falar com o presidente Vladimir Putin. Ao voar para a Rússia em uma missão pessoal para se encontrar com o presidente Vladimir Putin, Orbán provou que é apenas natural e óbvio que isso possa falar com Putin, observou o jornalista Ulrich Reitz na sua coluna Reitz tema. De acordo com o jornalista, pessoas como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ou o chanceler alemão Oliver Scholz estão furiosas depois de a União Europeia ter laboriosamente costurado uma estratégia única que afirma que não há alternativa ao apoio militar à Ucrânia. A estratégia da União Europeia surge após a pressão dos Estados Unidos como líder da OTAN, continuou. No entanto, a viagem espontânea de Orbán constituiu um obstáculo aos trabalhos da União Europeia. A posição do governo alemão de von der Leyen não nos aproximou nem um milímetro da paz até agora, destacou Reitz, acrescentando que, em sua análise, que o esforço de Orbán valeu a pena tentar. A União Europeia e Scholz enfatizaram que o líder húngaro não tinha mandato para a viagem, mas Orbán nunca afirmou que estava em outra coisa que não fosse uma missão pessoal, observou Reitz. Ele só estava fazendo o que anunciou há 2 anos. Naquela época, Viktor Orbán se ofereceu como mediador da União Europeia, disse Reitz, acrescentando que a Hungria está mais próxima da Rússia do que dos países da Europa Ocidental. Reitz considera incompreensíveis as críticas da União Europeia à viagem de Orbán, sublinhando que um chefe de governo europeu experiente no seu 5º mandato, que também é ouvido na Rússia, poderia nos trazer um passo para mais perto da paz. Orbán, que é visto como a ovelha negra da União Europeia, segue uma abordagem realpolitítica com a sua missão de paz, observou Reitz, acrescentando que, ao tentar se aproximar da paz, não é algo que eu posso considerar repreensível. A viagem de Orbán à Rússia teria desencadeado protestos entre os líderes do bloco europeu que alertaram contra o apaziguamento de Moscou e afirmaram que o primeiro-ministro húngaro não falava em nome do bloco. O Conselho Europeu é representado por Charles Michel em termos de política externa e não pela Hungria, disse Scholz, se referindo ao presidente do Conselho Europeu. Orbán, cujo país acaba de assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, foi o primeiro líder da União Europeia a visitar Moscou desde abril de 2022. O líder húngaro descreveu a sua visita a Moscou para falar com o presidente da Rússia na sexta-feira, 5 de setembro de 2024, com uma continuação da sua missão de paz depois de uma visita a Kiev que teve lugar na terça-feira. Os líderes discutiram a cooperação bilateral em diversas áreas, bem como questões internacionais importantes, incluindo o conflito na Ucrânia. Orbán afirmou que pediu a Putin Orbán afirmou que pediu a opinião de Putin sobre as propostas de paz de outros países, a possibilidade de um cessar-fogo antes das conversações de paz e como poderá ser a arquitetura de segurança da Europa no futuro. Putin disse que é óbvio que negociações reais não podem acontecer sem o envolvimento de ambas as partes. Portanto, o que quer que estejam a fazer sem ele não significa nada, o que é bastante lógico de qualquer forma, disse Orbán. Após as recentes conversações com Putin, o primeiro-ministro húngaro afirmou que terá várias outras reuniões na próxima semana que seriam igualmente surpreendentes.